que quando você confia os seus projetos ao Senhor, Ele vem e faz o que é necessário fazer e te dá vitória. Amém? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Nós vamos conversar um pouquinho. Vocês vão me ouvir de novo. Tipo assim, o pastor está pregando todo domingo agora. Deixa eu pregar, irmão. Daqui a pouco vocês pregam. Tem um monte de pregador. Ninguém está de banco não, tá, irmãos? É que Deus está me dando a palavra, eu estou pregando. Então, hora que a palavra não vier, eu falo: alguém, por favor, que Deus está falando aí, entrega o recado de Deus. Capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Se alguém tiver dificuldade, Salmo, depois em Provérbios e Eclesiastes. Cauã, coloca na corrigida fiel, por favor. 7, 8. Vamos ler um versículo só. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Só até aí. Vamos ler de novo? Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pode fechar a Bíblia aí. Daqui a pouco nós vamos ler outros textos, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui. Quem nunca conheceu alguém que entrou em uma determinada situação, que começou algo na sua vida e você, quando viu aquele começo de qualquer coisa ou em qualquer área na vida da pessoa, você viu ela começando muito bem. A largada foi maravilhosa. O desenvolvimento daquilo que essa pessoa estava fazendo, seja no reino de Deus ou seja na vida secular, também estava indo muito bem. Mas quando a pessoa estava prestes a concluir aquele ciclo, prestes a receber a vitória final, tudo desandou, ela desistiu e voltou para o começo da fila. Talvez eu esteja conversando com alguém aqui nessa noite que já vivenciou isso, ou que você já viu alguém vivendo esse tipo de situação. Começou bem, caminhou um tempo bem, mas depois a coisa ficou ruim. No reino de Deus acontece assim na vida de muitas pessoas. Eu tenho uma lista que vem na minha mente quando eu começo a pensar sobre isso, de pessoas que eu vi muito empolgadas, muito animadas, muito motivadas e começaram a fazer algo, mas no meio do caminho desistiram, por alguma circunstância pararam e não conseguiram concluir aquilo que tinha começado. Existem muitas pessoas que carregam na sua história um ciclo ou um histórico de projetos não acabados. Ela começou algo, no meio do caminho ela fala: mas não era bem isso que eu queria, e volta e começa outra coisa. E no meio do caminho, mas não era bem isso que eu queria, e volta e começa outra coisa. Mas não era bem isso que eu queria. E quando ela vai contar a história dela, ela tem um histórico de um monte de coisa que ela começou e não terminou. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz que o Senhor abençoará com paz todo aquele que tem um propósito firme. O que eu quero conversar com você nessa noite? Que o prêmio final, a vitória final, a conclusiva, é mais importante do que o começo. E o texto que nós lemos aqui para a gente começar a conversar é que não importa como as coisas começam, mas importa como elas vão terminar. Quantas pessoas ouviram um sermão avivado, evangelístico, levantou a mão todo empolgado: eu quero aceitar Jesus. Outro dia eu preguei sobre a parábola de Jesus, que dizia que um homem começou uma edificação e quando chegou no alicerce a obra parou, porque ele não mediu a quantidade de recursos que ele ia precisar para concluir aquela obra.
E a Bíblia diz que ele foi envergonhado, todo mundo olhava e zombava dele, porque ele começou e não teve condição de terminar. E essas pessoas todas animadas não mediram as consequências, não mediram a trajetória, não mediram os prós e os contras. Começaram bem, começaram empolgadas, começaram animadas, mas no meio do caminho, as circunstâncias fez com que elas acumulassem mais um projeto inacabado. Desistiu da igreja, desistiu da fé, desistiu de um casamento, desistiu de uma faculdade, desistiu de um trabalho, e no meio do caminho largou um monte de coisa começada e não terminada. Como igreja, nós estamos caminhando para um alvo. O apóstolo Paulo prega, e outro dia até a pastora Andréia mencionou esse texto aqui, que num estádio, todos correm para alcançar o prêmio final. E Paulo vai dar um conselho: corra como se a pessoa que fosse alcançar esse único prêmio fosse você. Então, como que a gente administra a nossa vida, as coisas que a gente começa, as coisas que a gente inicia? Você precisa entender que a sua vitória não está no começo e não está no meio. A sua vitória está no final. E que nós não podemos ser contados entre aqueles que começam bem, começam acelerados, começam empolgados, mas desistem no meio do caminho. Só para você me ajudar a pregar, toca no ombro de alguém perto de você e diga para essa pessoa assim: desistir no meio do caminho não combina com você. Agora fala para ele com muito carinho, diga assim: não importa como as coisas começam, importa como elas vão terminar. Agora carinhosamente diga: porque o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Vamos entender. Eu quero conversar com você hoje sobre uma fiel convicção que nós devemos ter, de que o prêmio da nossa fé não está no meio da nossa trajetória. O prêmio da nossa fé, ele está garantido nas mãos do Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então eu quero encorajar você nessa noite dizendo, já para começar, que existe uma recompensa para você que está guardada em Deus. Só que essa recompensa não vai ser liberada para você enquanto você está caminhando. Essa recompensa só vai ser liberada para você no dia que você completar a sua carreira. E como profeta de Deus eu já começo a dizer: desistir no meio do caminho não combina com você. As circunstâncias que atravessam o seu caminho não podem impedir você de colocar as mãos nesse prêmio que no céu já está guardado para aqueles que amam o Senhor. Houve um homem na Bíblia, eu quero conversar com você um pouquinho sobre ele, sem ser muito extenso. Salomão. Havia uma promessa de Deus sobre a vida de Salomão. Ele seria rei sobre Israel. No capítulo 1 de 2 Reis, não precisa abrir, ele foi consagrado a rei pelas mãos do sacerdote Sadoque e pelas mãos do profeta Natã. Por uma determinação do seu pai Davi, que era rei em Israel, ele determinou diante de Betseba e diante do profeta Natã, que Salomão deveria reinar no seu lugar quando ele partisse. E assim aconteceu. Lá no primeiro capítulo do primeiro livro dos Reis, capítulo 1, ele é consagrado como rei sobre Israel. Em alguns versículos seguintes, Salomão vai fazer um voto ousado a Deus, um sacrifício. Ele sacrifica 1000 bois diante do altar do Senhor. E por causa daquele sacrifício que ele fez, que agradou a Deus, Deus apareceu para ele. E Deus disse: Salomão, o que você me pedir, eu vou te dar. Em resposta a essa indagação tão prazerosa de se ouvir, porque quem não gostaria de ouvir de Deus: o que você pedir, eu vou te dar. Nessa hora, alguns crentes já puxavam a lista, falavam: peraí, Senhor, o Senhor está com tempo?
Mas ele disse: eu fui incumbido de ser rei sobre Israel, e eu não quero outra coisa, senão que o Senhor me dê sabedoria para cumprir a missão que o Senhor deu para mim executar. Como que é, Salomão? Estou conjecturando, tá? Cadê a lista? Não tem lista, eu só quero uma coisa: me dá sabedoria para eu governar esse povo que é o povo do Senhor. Eu imagino, não posso dizer que Deus se surpreende, mas no meu coração eu me surpreenderia se eu fosse Deus. Mas Deus não, porque Ele sabe todas as coisas. Ele diz: Salomão, por que você não pediu riqueza? Por que você não pediu ouro? Por que você não pediu dinheiro? Por que você não pediu prata? O que você pediu foi sabedoria para cumprir a minha missão. Ô Salomão, esse pedido mexeu comigo. Você não pediu dinheiro, não pediu ouro, não pediu prata, você pediu sabedoria. Mas eu quero dizer para você que eu vou te dar a sabedoria que você pediu, mas também vou te dar ouro, vou te dar prata, e você vai ser o rei mais rico da história. De fato foi. O homem mais próspero, mais cheio de sabedoria, o patrimônio de Salomão multiplicou muitas vezes mais. Ele se tornou um rei muito poderoso, cheio de sabedoria. Ainda no capítulo 3, aparece duas mulheres prostitutas. Elas haviam dado à luz, cada uma a um filho. E durante a noite, uma delas se debruçou sobre o filho, e o filho morreu. Então a outra mulher, que estava dormindo, não percebeu que, quando a mulher percebeu que o filho havia morrido, ela trocou as crianças de lugar. Ela pegou o filho vivo e trouxe para perto dela, e entregou nos braços da outra o filho que estava morto. Quando o dia amanheceu, a mulher percebeu que o filho dela estava morto. E aí ela olha para a criança e diz: mas essa aqui não é a minha criança. Esse aqui não é o filho que eu gerei. O que aconteceu? E aí, essa causa foi levada até o sábio Salomão para resolver. Quando as mulheres chegam, o filho dela é o que está morto e o filho meu é o que está vivo, e as duas começam a discutir na frente do rei, com a sabedoria que Deus deu, ele diz assim: vamos fazer o seguinte, vamos serrar a criança viva pelo meio. Uma fica com uma parte e a outra fica com a outra parte. Aí a mãe verdadeira gritou de lá: não faça isso, não vai matar a criança. Eu confesso, o filho é dela, para a criança não morrer. E a outra, que não era a mãe da criança que estava viva, ou que estava morta, disse assim: vamos serrar, corta, não vai ser meu, mas também não vai ser dela. Na mesma hora Salomão entendeu que a mulher que abriu mão daquilo que ela tinha do filho, para estar nos braços da outra vivo, era de fato a mãe verdadeira. E no capítulo 3, versículo 28 de 1 Reis, as pessoas começam a perceber e vão dizer, depois dessa resposta, depois desse veredito, elas vão dizer o seguinte: e todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então Salomão é sábio, Salomão é justo, Salomão é rico, Salomão teme a Deus, Salomão é poderoso. Nos capítulos seguintes havia um desígnio: precisamos construir um templo para o Senhor. E Salomão, responsável por fazer essa obra. O seu pai Davi intentou no seu coração, Deus não permitiu, mas agora Salomão, olha aqui para mim com atenção, ele edifica um templo para o Senhor. Diga comigo assim: Salomão começou bem. Só que a gente entende que não importa como as coisas começam, importa como elas vão. Começou temendo a Deus, começou obedecendo a Deus,
começou honrando a Deus, cheio de justiça, cheio de sabedoria, cheio de bênção, cheio de graça. Construiu um templo, disposto, fiel, animado, envolvido com a causa de Deus. Só que daí chega para nossa tristeza o capítulo 11 da vida de Salomão. O tempo passa e, para a tristeza de alguns, o tempo consegue apodrecer a trajetória de algumas pessoas. Infelizmente, algumas pessoas são duramente afetadas pelo tempo. O tempo passa e quando você olha para ela, ela já não tem mais o mesmo ânimo, o mesmo fervor, a mesma fidelidade, a mesma graça. E foi isso que aconteceu com Salomão. Eu quero que você leia comigo, para você entender bem como esse texto se desenvolve, para a gente poder entender como foi o fim desse rei tão abençoado, tão fiel, tão justo, tão sábio. Capítulo 11 de 1 Reis, nós vamos ler dos versículos 1 até o 6, 1 Reis 11, do 1 até o 6, quem está comigo? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não case com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor teu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Viu que triste? Começou bem, no desenrolar da história foi bem, mas o tempo começou a apodrecer a legitimidade daquilo que Deus havia entregado nas mãos dele. Tente entender. Por causa do amor, por causa da paixão, ele entregou o coração dele a mulheres estrangeiras, que não tinham compromisso com Deus, idólatras, ímpias, e o coração dele se enamorou dessas mulheres, e o texto bíblico diz que por causa delas, o coração de Salomão foi se pervertendo e começou a fazer coisas que eram abominação ao Senhor. Ô Salomão, você poderia ficar firmado naquela promessa que Deus te fez desde o começo. Ô Salomão, você podia ter obedecido à voz de Deus quando disse: não se case com pessoas estrangeiras. Ô Salomão, por que você deixou seu coração apodrecer, se contaminando com outros deuses e desobedecendo às ordens que o Senhor te deu? Porque não importa como as coisas começam, mas importa como elas vão. E o fim de Salomão foi triste. Imagina Deus olhando para ele e percebendo que esse homem não é como seu pai Davi. Ou seja, aquele a quem Deus confiou sabedoria, a quem Deus confiou juízo, a quem Deus confiou justiça, agora vendeu o seu coração, entregou o seu coração, como fez Sansão para Dalila, e agora vai colher em si mesmo a recompensa
que lhe convém ao seu erro. Termina a vida em tristeza, termina a vida em opróbrio. Quando ele escreve Eclesiastes, já no fim da vida, ele vai dizer bem assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu vivi uma vida inteira regalada, mas tudo isso era coisa passageira, nas quais eu não deveria aplicar o meu coração. Eu não sei como você começou, mas eu quero dizer para você que o que importa de verdade é como você vai terminar. Eu não sei como você começou seu casamento, importa é como vai terminar. Eu me lembro que olhando para o rostinho da minha sogra aqui agora, a dona Emília, e ela fala uma coisa muito importante. Quantos anos a senhora viveu com meu falecido sogro? 51 anos. Se você ouvir a história, você vai perceber que não foi a história mais bonita de se ver. Muitos sofrimentos, muitos percalços. Mas ela disse no dia que sepultou ele: eu honrei até o último dia da vida dele. Por quê? Porque pode não ter começado tão bem, mas eu vou terminar debaixo de honra. Ela disse: ele não foi o melhor marido do mundo, mas ele era o meu marido. As nossas gerações presentes, principalmente os nossos jovens que já vão sendo criados numa cultura do test drive. Eu vou começar já a falar algumas coisas aqui. Se ajeita na cadeira. Na cultura do test drive, onde alianças são coisas banalizadas, eu já preguei sobre isso. Onde vou tentar ver se dá certo, se não der certo, separa. As alianças são banalizadas e as pessoas entram e saem de alianças sem perceber a gravidade que isso traz no mundo espiritual. Sabe o que aconteceu com Salomão? O coração dele pertencia a Deus, mas uma aliança errada foi responsável para acabar com tudo aquilo que Deus tinha entregado na mão dele. Então a gente precisa estar atento a quem nós vamos nos associar, a quem nós vamos nos envolver. Por quê? Porque tem um prêmio final a ser perseguido, e eu não posso arriscar aquilo que Deus apontou para mim como um final feliz, por conta de questões aleatórias no meio da trajetória. Quem está me entendendo? Quando eu olho para associações, o irmão Ercílio deu um testemunho aqui que uma aliança foi proposta, mas isso talvez pode comprometer o final desse testemunho que ele contou aqui. Será que se tivesse assinado aquele documento, ele teria testemunhado o que testemunhou aqui? Deus me entregou de volta meu carro do jeito que eu recebi do Senhor. Será que se a aliança errada fosse assinada, esse testemunho seria contado? Então o fim que Deus preparou para nós, e a Bíblia diz, eu não lembro o versículo, meu bem vai lembrar, que o Senhor diz: eu bem sei o pensamento que tem de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que esperais. Ou seja, dos pensamentos, qual é o versículo? Jeremias 29:11. Você casar com Bíblia é a melhor coisa do mundo. Dá um glória a Deus aí. Jeremias 29:11. O que o Senhor diz? O fim que vocês esperam, o fim que vocês esperam, foi planejado na mente do Senhor. Será que quando Deus escolheu Salomão para ser rei sobre Israel, Ele pensou esse futuro para Salomão? O dia que você casa, a noiva entra, linda, toda maquiada, no brilho,
coração do cara balança, tem uns até chora. No dia que você vai no cartório, daqui uns dias eu vou fazer um casamento no MVE. E aí, no dia que está lá no cartório assinando o nominho, você não assina o nome dizendo bem assim: daqui 3 anos e meio eu vou separar. Quando a noiva está entrando, você não pensa bem assim: eu vou ficar casado com ela por 5 anos. É assim que a gente faz? Não. Só que as circunstâncias roubam de nós o fim que o Senhor pensou para nós. As nossas más escolhas nos desvirtuam do final que Deus preparou para a nossa vida. Deus tem pensamento de paz e não de mal. Ó, sabe como que Deus quer que seu casamento termine? Um velando o corpo do outro com cabeça erguida e dignidade. Porque casamento é até que a morte o separa. E ninguém está com pressa de morrer. Então o fim do casamento que Deus prevê é esse: o dia que o Senhor leva um, ou leva os dois. Isso são em todas as áreas da nossa vida. A gente vai comprometendo o fim que foi pensado para nós na mente de Deus. Quem está me entendendo? Escolhas erradas promovem isso. E foi isso que aconteceu com Salomão. Tem outro, 2 Reis, capítulo 5. Algumas páginas para frente. Uma história muito conhecida. 2 Reis, capítulo 5. Achou, deixa aberto, eu não vou ler. Daqui a pouco eu chamo você em um versículo. Vou só contar a história para você. O exército da Síria, comandado pelo general poderoso chamado Naamã, invade Israel, guerreia contra Israel. E como prêmio, ele traz de Israel uma menina para ser um brinde. Quem já viajou de férias e trouxe um brindezinho de lembrança para alguém? Fui em Porto de Galinhas, tá lá. O coqueirinho, o chaveirinho. Só que esse homem, ele trouxe uma menina. Ele tirou ela do seio da sua família e trouxe para ser uma escrava dentro da sua casa para servir a sua mulher. Grave, né? Essa menina começou a trabalhar. Imagina quanta amargura, quanta dor. Se fôssemos falar de mágoa, de ressentimento, essa menina não suportaria olhar na cara desse homem. Para começo de conversa. Mas ela fica ali, servindo. Ele era um homem poderoso, chefe do exército, só que a Bíblia diz que, porém, ele era leproso. Ele tinha uma lepra no seu corpo. Ele tinha uma doença no seu corpo. Lá fora ele era um homem poderoso que entrava e vencia batalhas, mas quando ele chegava dentro da casa dele, que ele tirava a sua roupa, o desgosto estava no coração dele. E um dia essa menina que está dentro da casa dele, lá na Síria, percebe, descobre que esse homem tem uma doença degenerativa que consome a pele do corpo dele, uma lepra. E ela chama a sua senhora. Se fôssemos falar de mágoa e ressentimento, essa menina não suportaria olhar na cara desse homem. Mas quando ela percebe que ele está doente, ela fala para sua senhora bem assim: quem dera se o meu senhor Naamã soubesse que Israel tem um Deus, que em Israel tem um profeta, e se ele for lá na casa do profeta em Israel, ele vai ser curado dessa enfermidade. Se fôssemos falar de mágoa e ressentimento, essa menina deveria desejar que esse homem apodrecesse vivo. Mas essa menina é uma menina interessada na cura e na restauração da pessoa que mais fez mal à vida dela. Estamos falando de perdão? Por quê? Talvez ela entendia, porque desde muito pequena ouvia sobre o Deus de Israel, sabia quem era o Deus de Israel.
E ela entendeu que se o Deus de Israel permitiu essa circunstância, não é para matar, não é para destruir, porque tudo tem um propósito. O apóstolo Paulo escreveu que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então tudo que acontece na minha vida e na sua vida, seja para bem ou seja para mal, cumpre um propósito e é para o nosso bem. Nós só precisamos entender isso para nos tornarmos servos da nossa missão e não escravos da nossa dor. Porque tem muitas pessoas que são escravas da dor, escravas da mágoa, escravas do ressentimento, quando não conseguem entender que por detrás daquele sofrimento, daquele caos, daquela dor, tem um Deus trabalhando para cumprir um propósito. Deus tinha interesse na cura daquele homem. Ele era um ímpio, mas Deus tinha um interesse na restauração da saúde dele, e talvez aquela menina estava ali dentro da casa dele para cumprir um propósito. Não sei como Deus trabalha. Eclesiastes 11:5 diz que não conhecemos o caminho do vento, nem sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, e também não sabemos como Deus trabalha. Eu não sei como Ele age, mas no meio das coisas, das circunstâncias, das dúvidas, dos negócios esquisitos que acontecem com a gente, você tem que perceber que a mão de Deus está em todo tempo se movendo para cumprir propósito, seja para bem ou seja para mal. Deus nunca perdeu o controle das coisas. Aquela menina tão pequenininha já entendeu isso. Tem um profeta em Israel. A senhora disse para o seu marido: então vai. Naamã monta a sua cavalaria e ruma em direção a Israel. E quando chega na porta da casa do profeta, nem receber ele, o profeta recebeu. Só deu uma ordem: manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e o negócio está resolvido. Estou acelerando a história, não vou entrar nos pormenores. Aí, a Bíblia vai dizer, e há uma revolta no coração de Naamã, quando alguém vem trazendo a notícia assim: ó, ele não vai te receber, só mandou você mergulhar no Rio Jordão 7 vezes para você ser curado. Ele disse: isso é um absurdo. Eu sou um homem poderoso, eu sou um homem de status, eu sou um homem de governo, eu sou um general importante. Eu achei, está no texto, depois você lê em casa. Ele falou bem assim: eu achei que ele ia me receber na casa dele, que iria colocar a mão dele na minha cabeça, e que ia orar ao Deus de Israel e eu seria curado. Eu achei. Só que quem diz que Deus é obrigado a seguir o nosso padrão? Ele faz o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer, e ninguém vai questionar o poder dEle. Ele disse: lá na minha terra tem rios melhores, tem Abana, tem Farpar, por que eu vou mergulhar nessa água barrenta do Rio Jordão? Esse homem quer me humilhar, eu vou embora para casa doente. Aí um servo, cheio de sabedoria, pondera e diz assim: meu senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa muito difícil, você não faria? Agora, a coisa mais simples do mundo, o que um mergulho? Faz igual o irmãozinho lá no albergue. A gente foi entrando para o culto, o irmãozinho falou para o outro bem assim, não viu que a gente estava atrás, falou bem assim: vamos ouvir, se não fizer bem, mal também não faz. Aí o irmãozinho falou: para com isso, cara, faz o que ele pediu, é tão simples, é só 7 mergulhos. Você conhece a história, né? Ele desceu 7 vezes e ficou curado. Quando ele recebe a cura, ele reconhece: oh, esse Deus é poderoso mesmo, vamos lá agora agradecer. E agora o profeta recebeu ele. Aí quando ele chega diante do profeta para agradecer, pega comigo, Cauã, você está com a sua Bíblia aberta em 2 Reis capítulo 5. Eu quero que você leia comigo versículos 15 ao 17. Diga comigo assim: Salomão quase venceu. Versículo 15. Quem está aí? Voltou ao homem de Deus, agora já curado, tá?
ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora, reconheço em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Fui curado, vou pagar você. Vou te dar um presente. Aceita. Vamos ver o que ele diz. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele se recusou. Ele disse: não quero o seu dinheiro, não quero o seu ouro, não quero sua prata, não quero o seu presente, porque a unção que Deus colocou na minha vida não é comprada nem vendida. O poder que está sobre as minhas mãos não foi comprado com ouro nem com prata. Eu não aceito o seu presente nem a sua dádiva. Aí vamos ver o que diz no próximo versículo. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Ó, fala assim: Naamã começou bem. Como que ele começou? Eu reconheço que não há outro Deus em Israel. Quer presente? Não quer presente? Vou pedir uma coisa, por favor. Deixa eu levar 2 carriolas de terra daqui, porque lá na Síria eu não vou poder adorar o Deus de Israel. Então vou levar um pedaço da terra desse lugar para lá, para eu adorar a Deus lá, em cima da terra daqui. Em outras palavras, Naamã estava dizendo: deixa eu levar um pedacinho desse lugar tão maravilhoso para minha casa. Sabe esse lugar aqui? Você gosta de estar aqui? O Senhor sempre te convida, quando você for embora, leva um pedacinho desse lugar para sua casa. Não deixa o culto terminar aqui não. Continua lá na sua casa quando o dia amanhece, quando você estiver tomando banho, varrendo a casa, fazendo um almoço, lavando uma louça. Que esse lugar da presença de Deus, dessa comunhão, dessa graça, porque tem crente que só é crente dentro da igreja, mas quando chega em casa é pior do que o cão. É brigado com todo mundo, está de mal dos vizinhos, não pode nem pedir um copo de açúcar emprestado se acabar, porque está de mal com todo mundo. Esse lugar de comunhão aqui, onde a gente abraça todo mundo, sorri para todo mundo, dá glória a Deus, sorri para todo mundo. Esse lugar tem que ir junto com a gente para a nossa vida. É isso que é a proposta de Naamã. Ele está bem demais. Ele falou: nunca mais este teu servo aqui adorar outros deuses, nunca mais. Só que daí vem o versículo 18. Como que faz? Versículo 18. Por dó eu leio: nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Diga comigo: começou bem. Como ele termina: eu quero um pedaço dessa terra, eu quero esse Deus, eu quero esse Senhor. Só que tem uma coisa: eu trabalho para um homem que é idólatra, e ele se curva diante do Deus Rimom. E sabe qual é o meu trabalho? Acompanhar ele na adoração do ídolo. Então ele me leva para dentro do templo pagão, encosta a minha mão na mão dele e me obriga a me encurvar na frente de outros deuses. Quando em Êxodo 20 diz: não terás outros deuses diante de ti, sabendo que o Deus de Israel não divide a sua glória com ninguém. Aí, quase Naamã foi salvo. Por quê? Porque ele já está pedindo perdão por um pecado que ele sabe que vai cometer amanhã. Uma coisa é você pecar por acidente, se arrepender, chorar, sentir tristeza e
se quebrantar aos pés do Senhor. Outra coisa é premeditar. Ele está dizendo bem assim: amanhã eu vou entrar lá no templo idólatra, o meu Senhor vai colocar a mão dele em cima da minha mão e eu vou me curvar na frente de um ídolo. Começou bem, mas terminou. Eu disse para você, não importa como as coisas começam, importa como elas vão. Quem não se lembra, meu tempo está acabando, eu já vou encerrar. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Depois você lê em casa, eu não vou ler não, para não tomar seu tempo. Jesus estava pregando. Um jovem rico chegou para ele e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? O interesse dele é bom ou é ruim? É bom, o que ele quer é ser salvo. Eu quero como que eu faço para entrar no céu, para ser salvo? Aí Jesus olha para eles assim: obedece à lei de Deus, não adulterarás, não cobiçarás. E foi falando. Ele disse assim: eu sou um judeu bom demais, eu já faço tudo isso. Olha a autojustificação. Eu já, isso aí, então, se ir para o céu é fazer isso aí, então eu já estou no céu. Só que ninguém consegue entrar no céu debaixo da sua justiça própria. Ninguém pode entrar no céu achando que merece. Eu não falo mal de ninguém, eu não dou prejuízo para ninguém, eu não faço dano a ninguém. Então, para mim, redenção, perdão, batismo, arrependimento, isso aí é coisa irrisória, porque eu já sou bom. Isso é o caminho da autojustificação. A Bíblia diz que a nossa justificação diante de Deus é como um trapo de imundícia, não serve para nada. Todos precisamos reconhecer que somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. Irmão, eu não presto, você também não presta. Se não é a graça de Deus ter misericórdia de nós teríamos sido atropelados. Então o primeiro passo para alguém ser salvo é reconhecer que é um pecador e que depende do favor, da graça e da misericórdia de Deus. A menos que alguém reconheça o quão miserável, o quão perdido está, ele nunca poderá ser encontrado. Se alguém não reconhece quanto está perdido, não vai poder ser encontrado nunca. Então o primeiro passo é: eu não presto. Eu sou o pior, como diz Paulo, de todos os pecadores. Se não for a graça do Senhor, eu estou perdido. Então esse menino já está na mão contrária. Ele quer ser salvo, mas ele está querendo ser salvo com a sua autojustificação. Aí Jesus diz, ele diz assim: eu já faço tudo isso. Jesus olha para ele e fala bem assim: mas te falta uma coisa. O que falta? Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Só que ele era muito rico. E lá em Mateus capítulo 6, 24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro. E aí Jesus diz: não tem como você servir a Deus e ao dinheiro. O que acontecia com aquele jovem que impedia ele de ser salvo? Ele tinha um trono, a Mamon, que era o Deus do dinheiro, estabelecido e erguido dentro do coração dele. Ele não amava o próximo, ele não amava Jesus, ele amava o dinheiro. E quando a proposta de Jesus foi confrontar, derrubar esse altar do dinheiro, esse altar da cobiça, esse altar da avareza que estava edificado no coração dele, a proposta de Jesus veio cirúrgica, com bisturi. A Bíblia diz que ele não responde palavra, e ele sai triste. Por quê? Porque ele tinha muitos bens. Eu vou dizer o nome, você diz quase, pode ser? Salomão, Naamã, o jovem rico, quase. Mas eu vou profetizar sobre a sua vida nessa noite. Você não vai viver quase. Você não vai ser um quase crente. Você não vai ser um quase salvo.
porque você vai segurar a sua cruz até o final. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Se coloque de pé no seu lugar. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Deixa na tela para mim aqui. A gestante pode ficar sentada. Tem que cuidar das nossas gestantes. Vocês têm que ajudar a cuidar dessa gestante, viu? Não pode pegar fila. Você vê ela meio assim, você pergunta: tá tudo bem? Olha aqui para mim. Salomão, Naamã, o jovem rico. Você vai querer bater na trave? Estou fazendo uma pergunta para você. Estava indo na igreja, quase se converteu. Um dia Paulo pregando. Esqueci o nome do homem de novo. Esqueci ontem, hoje esqueci de novo. Lá em Roma. Festo, pregando para Festo. Ele era um homem romano. E Paulo pregando. Ele falou assim: opa, quase que esse Paulo me convence a ser crente também. Mas eu quero dar um exemplo para você de alguém que não bateu na trave, marcou gol. Para finalizar essa palavra, eu não vou falar de alguém que bateu na trave, porque eu profetizo que você não vai bater na trave. Você vai marcar esse gol. Apóstolo Paulo. Ele era perseguidor da igreja. Segura as pernas aí. Perseguidor da igreja, mas se converteu a Jesus Cristo. O Senhor Jesus apareceu para ele, transformou ele num pregador avivado, apóstolo do gentio. Escreveu mais da metade do Novo Testamento. Quando ele se converteu, os irmãos da igreja não acreditaram que ele era crente de verdade, não. Ele sofreu descrédito, rejeitaram ele, mandaram ele até embora da igreja. Por quê? Porque acreditavam que ele não era convertido de verdade. Ele estava ali só enganando, porque ele queria perseguir os crentes. Então ele foi mal interpretado, como se ele fosse um infiltrado na fé e na igreja. Sim ou não? Falso crente. Sofreu descrédito. Foi preso por muitas vezes por causa do evangelho, açoitado, espancado em praça pública, humilhado por muitas vezes por amor à causa do evangelho. No meio do caminho da trajetória de Paulo, ele não começou bem, porque ele começou perseguindo a igreja. Mas eu disse para você que não importa como começa, importa como termina. Vou falar de novo. Ele não começou bem, ele começou perseguindo a igreja do Senhor. Mas não importa como começa, importa como? Porque talvez você nem era crente direito, você nem era de Deus, você era um falastrão, você não prestava, você era madeira torta. Esse era o seu começo, mas não importa. Importa o que você tem se tornado no Senhor. Então você está caminhando para um fim digno. Muita coisa aconteceu no meio da vida de Paulo, da trajetória dele, que poderia ter feito ele desistir, abandonar a cruz e falar: não quero mais saber disso não. Eu prego de noite, apanho de dia. Prego de dia, apanho de noite. Isso não é vida não. Isso não é evangelho não. Eu vou largar a mão. Só que no último dia da vida dele, não bate o pé não. Você me atrapalha. No último dia da vida dele, olha o que ele disse ali: combati o bom combate. Isso aqui, irmão, é o dia que ele vai morrer. Ele diz: combati o bom, acabei a carreira, guardei a fé. Próximo, versículo 8. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. O que você está falando, pastor?
Não importa como começou, não importa como se desenvolveu, talvez você enfrentou alguns espinhos no caminho, algumas dores, alguns descréditos, mas não importa como começa, porque o fim das coisas é melhor do que o começo delas. Qual é a recompensa? Está guardada no Senhor. Para quem? Para aqueles que perseveram até o fim, como Paulo perseverou. Não importa se foi descrédito, se foi espancado, se foi moído, se foi preso, se foi humilhado. Importa que eu estou caminhando em direção a um prêmio que foi proposto para mim. Eu estou vivendo uma carreira, e esse atestado final não vai ser me dado no começo nem no meio. Eu vou receber lá no céu, quando eu terminar todas as coisas. Tem uma coroa de justiça preparada para mim nas mãos do Eterno. Quem pode encher esse lugar de glória a Deus agora? Quem pode encher esse lugar de aleluia agora? Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Porque você está caminhando a passos largos em direção ao prêmio da soberana vocação em Deus que está em Cristo Jesus. Você não vai ser contado entre aqueles que quase entraram. Você viu fulano? Vi. Ele quase foi para o céu, ele quase se converteu, ele quase batizou. Eu vi quando o pastor fez o apelo, ele fez menção de ir, mas desistiu. Meu irmão, você não tem que ser um quase, você não tem que viver um quase, você não tem que bater na trave. Tem um final sonhado na mente de Deus ao seu respeito, e esse fim é de paz e não de mal. Eu quero chamar minha esposa para orar agora, e você vai levantar suas mãos e vai pedir para o Senhor te dar força no meio dessa caminhada. Porque, meu irmão, não vou te enganar, nela vai ter alguns espinhos para você pisar. Algumas vezes o engano de Satanás vai atravessar no seu caminho. Algumas vezes você vai sofrer na sua mente retaliação, setas de desistência. Nós vamos orar repreendendo setas de desistência na mente de algumas pessoas que estão pensando em parar. Eu vou largar a mão desse negócio de igreja, eu vou largar a mão desse negócio de igreja, eu vou largar a mão desse negócio de Jesus, eu vou largar a mão desse negócio de evangelho. Eu estou lutando e não consigo chegar a lugar nenhum. Eu tenho uma palavra para te entregar nessa noite. Toda seta de desistência vai ser anulada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Você não tem que olhar para trás, você não tem que olhar para trás. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, Deus tem prazer naqueles que seguem adiante, rumo ao prêmio preparado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, igreja, vamos orar. Ore junto comigo. Levanta a sua voz e fala com teu Pai Celestial. Não importa quem está à sua direita ou à sua esquerda, importa que você esteja ligado no trono da graça nessa noite, porque é de lá que virá a tua vitória.